Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu vim aqui gravar esse vídeo curto para a gente explicar mais especificamente o que será o nosso trabalho de estratégia de planejamento empresarial desse segundo semestre aqui, né? Desse primeiro semestre de 2021, tá? Então eu vou fazer um vídeo aqui só para explicar como é que vai ser o nosso trabalho. Porque eu deixei esse vídeo, eu deixei essa explicação meio aberta na última live, então para complementar, eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então, como vocês podem ver, a gente vai fazer um trabalho em grupo final para nós finalizarmos a disciplina e esse trabalho vai ter 15% de valor, tá? E aí, o que que vocês vão fazer? Cada grupo deve escolher uma empresa de sua preferência para efetuar um planejamento empresarial, usando os conceitos que nós estamos aprendendo durante todo esse semestre aqui, tá? E, na verdade, eu vou delimitar ainda mais o escopo desse trabalho, onde vocês vão ter que fazer um planejamento e execução do ciclo PDCA numa empresa escolhida. Então, essa empresa pode ser aquela empresa que vocês começaram a fazer já o contato com mini consultoria, né? Ou pode abrir um outro também, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você faz a o seu estágio, né? Ou algum lugar em que você tenha mais facilidade, tá? O que que vai ser o trabalho? O trabalho vai ter duas partes. A parte 1, vocês vão gravar um vídeo elaborando um ciclo PDCA. O que é o ciclo PDCA? É que nós vamos estudar nesse livro, a partir de agora, né, do Falcone, que ele fala sobre como gerenciar melhor o planejamento operacional, tá? A gente viu que o planejamento é dividido em três partes, né? O estratégico, o tático e o operacional. Nós vamos agora implementar esse planejamento através do método PDCA. O que é o PDCA? Plan, Do, Check and Action. Né? O que significa isso? Planejar, executar, checar e agir no a ação final é para a gente verificar o que foi planejado, o que foi executado, a diferença é a gente tomar ações corretivas, tá? Então, vocês vão poder fazer em qualquer área, tá? Vocês vão fazer um planejamento de uma empresa, então vocês vão fazer um PDCA da empresa inteira. Se você quiser fazer um planejamento de um processo, que eu acho, que eu recomendo, tá? Para vocês começarem a entender melhor como é que é esse planejamento, mais na prática, então vocês vão fazer um planejamento de um processo dentro da empresa. Eu vou explicar aqui embaixo como é que é esse planejamento de um processo. Ou então você pode fazer um planejamento de um produto, da melhoria de um produto. Tá? Então, você vai poder fazer qualquer um desses tipos de planejamento, mas eu recomendo que vocês façam planejamento de um processo. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Então, a gravação, vocês vão gravar um vídeo na própria empresa onde está sendo executado esse processo, né? Antes de vocês aplicarem o ciclo PDCA. E depois vocês também vão aplicar também de novo o ciclo PDCA e depois vocês vão gravar de novo o que mudou com essa aplicação do ciclo PDCA. Lembra no filme do McDonald's, né, Fome de Poder, que eles ficavam ali na quadra ali, ajeitando o processo, né, de fritura, o processo de produção do hambúrguer, lembra? Que eles desmontavam, montavam de novo, tal, e até eles acertarem, aquilo lá é um planejamento de um processo. É um planejamento do processo inteiro de produção que eles estavam fazendo.
tá? Então, vocês vão gravar esse processo, de como esse processo era feito antes, e depois o que melhorou com esse processo melhorado através do PDCA, tá? Então, essa é uma parte da gravação, e a segunda parte, vocês vão entregar o trabalho escrito, tá? O trabalho escrito também, que eu vou detalhar aqui com vocês como é que vai ser. Então, vocês então vão entregar a parte escrita e a parte da gravação. E a data limite de postagem será no dia 26 de novembro de 2021, às 10h30, sempre às 10h30, tá? Então, 26/11 é o limite, então não perca o limite de postagem, tá bom? Então, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão definir qual área da sua empresa, ou a empresa inteira, ou algum processo, algum produto que você vai fazer melhoria. Tá? Pode fazer melhoria num produto também, né? Você fazer o PDCA num produto também, não tem problema nenhum. Tá? Então, o passo, eu vou explicar aqui passo a passo como é que vocês vão fazer. E nós vamos estar estudando cada um desses passos nas aulas que nós vamos estar tendo daqui para frente sobre esse livro do Falcone, Vicente Falcone, tá? Passo 1, vocês vão escolher o foco do objetivo a ser melhorado. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que vocês queiram definir e melhorar as metas de venda da empresa. Vamos supor que você queira melhorar a venda, né, da empresa. Então, você vai focar no processo chamado vendas, tá? Só estou dando um exemplo. Então, qual será o melhor indicador a ser usado para avaliar a meta a ser atingida, né? Por exemplo, você pode determinar, junto com o dono da empresa, né, ou responsável do processo, que você quer crescer 5% no volume de vendas para o próximo mês ou para o próximo ciclo, né, por exemplo. Se for vendedor de roupa, né? Então, na próxima coleção. Então, passo 3. Como é o processo atualmente sendo executado antes da melhoria? Né? Então, por exemplo, você vai fazer um diagnóstico do processo atual e quando cada vendedor não tem qualquer meta ou as vendas são aleatórias e os vendedores não têm treinamento algum. Vamos supor que esse seja o diagnóstico. Tá? Então, no passo 4, você vai pensar o seguinte: como é que eu posso fazer com que esse processo de vendas possa ser melhorado? Né? Então, você pode usar a metodologia do 5W2H, que nós já aprendemos. Tá? Você vai dividir em objetivos e vai verificar cada um dos 5 Ws e 2 Hs. 5 Ws, 2 H, isso. Para ver quais são os objetivos que você vai ter nessa melhoria desse processo de vendas, né? Por exemplo. Então, você vai definir os objetivos a serem alcançados, a data, né, o responsável, o local a ser executado, os materiais, quanto vai custar, tá? Então, você vai determinar essa metodologia. E também, passo 5, como passo 5, você vai também pegar e vai ver como é que esse processo de vendas, a melhoria do processo de vendas pode ser aplicada. Tá? Então, por exemplo, se um dos processos, se um dos objetivos traçados for realizar um treinamento dos colaboradores, como esse treinamento será feito? Né? Então, isso pode estar lá dentro da linha daquele quadro do 5W2H, tá bom? Quem estará fazendo esse treinamento, quanto custará esse treinamento. Depois que você determinou isso, nós vamos, não apenas o 5W2H, mas nós vamos fazer um relatório chamado relatório A3, que eu vou explicar, né, ao longo do trabalho como é que a gente faz um relatório A3. A gente faz um diagnóstico, a gente faz um levantamento, por exemplo, das causas e efeitos, a gente pode usar o diagrama de peixe, de Ishikawa,
tá? A gente pode ver se existe algum processo que está fora do padrão, né? A gente pode ver várias formas de fazer o diagnóstico e também de executar a melhoria. E isso a gente pode já usar, depois que a gente fizer o diagnóstico, determinar as causas e efeitos, a gente pode colocar o 5W2H para fazer a execução e depois o resultado dessa execução. Tudo isso vai estar sendo compilado naquilo que nós chamamos de um relatório A3, certo? Então, o relatório A3 é você colocar numa folha do dobro do tamanho de um sulfite A4 algumas seções, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, é o relatório A3. Ele vai ser deste jeito aqui, tá? Deixa eu... Ele vai ficar desse jeito aqui. Tá meio duro de pegar aqui. Depois eu vou explicar direitinho, tá? Como é que se faz um relatório A3, mas a gente vai definir o que é que vai ser feito, qual o problema. Nós vamos ver o estado atual, o estado desejado, a análise, a proposta, o plano de ação e o acompanhamento, tá? É assim que funciona. Deixa eu verificar aqui se eu tenho se eu tenho aqui a imagem aqui. Ele está muito pequenininho. Eu vou explicar direitinho numa aula como é que a gente faz para executar o relatório A3, tá? Mas vai ser legal, porque aí a gente realmente vai fazer um relatório e vai determinar, né? Tá muito pequenininho aqui, mas aqui tem o título, tem as considerações iniciais, mas está muito pequenininho aqui. A situação atual, objetivo, análise, proposta de melhoria, o plano de ação e o acompanhamento de indicadores. É assim que funciona, tá? Então, a gente tem aqui o background, considerações iniciais, a situação, estado atual, o objetivo, a análise, a proposta de melhoria, o plano de ação e o acompanhamento de indicadores. Então, esse daqui é o relatório A3 que a gente vai gravar, a gente vai construir e entregar nesse trabalho aqui, tá? E depois disso, depois que nós colocarmos aqui o planejamento dentro do relatório A3, nós vamos filmar o processo antes do PDCA, depois a gente vai filmar o processo depois, e a gente vai escrever detalhadamente agora o relatório final, tá? De todos esses passos que foram feitos, desde o passo número 1 até o passo número 8,
né? O 9, destacando o levantamento de dados, as análises, decisões tomadas para realizar o processo de melhoria. Esse relatório será entregue na segunda parte do trabalho, tá bom? Então, esses passos aqui, eu coloquei passo a passo e vocês vão ter mais facilidade de executar o passo a passo. E depois do relatório final, a parte escrita, vai ser o seguinte, os 10%, né? Então, 5% vai ser o vídeo e 10% vai ser a parte escrita, tá? Vocês vão colocar a introdução, colocar o nome da empresa, CNPJ, endereço, ramo de atividade, número de funcionários, vai explicar a razão da escolha da sua empresa, vai fazer um breve histórico, vai escrever, né, desde a sua fundação até os dias de hoje, qual é o foco do problema a ser solucionado e por que escolheu esse problema. No caso lá, no nosso exemplo, é melhorar o sistema de venda, o processo de venda, em 5% para o próximo ciclo, por exemplo, né? Qual o processo a ser melhorado através do PDCA? Venda, por exemplo, tá? E aí, então, vocês vão explicar aqui, desde o passo 1 ao 9, que foram levantados e executados. Então, foi feito no passo 1 isso aqui, passo 2 isso, tal. Vocês vão colocar o planejamento da metodologia 5W2H, vocês vão colocar o planejamento do relatório A3, né? Junto com o trabalho final, quais foram as dificuldades encontradas durante todo o processo do trabalho, quais foram as dificuldades encontradas na execução do trabalho, porque, na verdade, vocês não vão apenas fazer o planejamento, mas vocês vão executar, vocês vão ajudar a executar. Tá? Então, vocês vão fazer um trabalho de melhoria através do PDCA, você vai planejar, organizar, né? Você vai PDC, você vai checar para ver o que você vai planejar, executar, você vai checar e depois você vai tomar alguma decisão de correção ou não desse processo. Então, vocês vão executar, nem que seja um processo pequeno, façam, né, a execução. Vai fazer a execução. Para quê? Para você verificar aquilo que foi planejado e aquilo que foi executado, se deu certo ou não, tá bom? Alguma parte do planejado que não foi executado, por quê? Né? Como foi corrigido algo que não deu certo no PDCA? A que conclusão que se chegou depois de aplicar esse trabalho na empresa? Houve resultados concretos que trouxeram as melhorias na empresa? O responsável da empresa ou do processo ficou satisfeito com os resultados? Entregou-se o relatório para o responsável da empresa? Né? Então, são esses pontos que vocês vão ter que colocar no relatório final, escrito. Tá? E no vídeo, vocês vão fazer aqui no máximo entre 7 a 8 minutos, valendo 5% da nota, contar brevemente sobre o problema a ser analisado, as razões da escolha desse problema. Será que o foco do problema-alvo está muito claro? Né? Então, vocês vão ter que definir o que é que vocês querem melhorar. Tá? Pode ser um processo pequeno, não tem problema. Né? Treinamento, né? Eu quero melhorar o processo de produção, eu quero melhorar, sei lá, a parte financeira, né? Eu quero melhorar a parte, sei lá, da produção de leite, né? Você que vai definir, tá bom? O grupo vai definir. E aí vocês vão apresentar o processo antes, no vídeo, depois que aplicou o ciclo PDCA e explicar o que foi feito baseados na metodologia 5W2H e do relatório A3 e vai concluir o vídeo. Beleza? Então, tanto esse vídeo quanto a parte escrita precisam ser anexadas nos links que eu vou deixar pronto até dia 26 de novembro de 2021, às 10h30 da noite. Tá bom? Então, esse é
a explicação do trabalho final e eu fico à total disposição de vocês para a gente poder tirar qualquer dúvida, tá bom? Então, daqui para frente, a gente vai estar explicando como é que acontece esse ciclo PDCA com detalhes. E para isso, pessoal, já começa assistindo os vídeos. Tem vários vídeos já que eu já gravei e vocês vão começar a descrever, a assistir esses vídeos para começar a entender como é que se faz esse ciclo PDCA. Vai ser muito bacana porque vocês vão aprender uma metodologia na prática como é que se usa um ciclo PDCA para fazer um planejamento, a execução, a checagem e as ações corretivas dentro de um planejamento empresarial. Beleza? Então tá bom, fico à disposição. Qualquer dúvida é só me contactar que eu fico totalmente à disposição de vocês. Forte abraço, obrigado aí pela oportunidade, né? E vamos trabalhar, porque vocês vão aprender bastante, tá bom?